estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é a entrega da declaração de imposto de renda. O prazo para prestar contas à Receita Federal termina no dia 30 de maio. Para falar sobre esse assunto e orientar os contribuintes, eu recebo aqui no estúdio o contador Manuel Carlos Torres, presidente da ACESCRIP, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Rio Preto e região. Manuel, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar falando, Manuel, sobre a questão da mudança na definição do valor dos rendimentos tributáveis anuais. Parece que houve uma alteração aí, né? Sim, nós tivemos uma elevação do piso de isenção de 30 mil anuais para 33. Não chega a ser uma correção da tabela como a gente imaginava que fosse. A gente tem aí acumulado uma represada, né? Uma correção da tabela de vários anos, mas já é alguma coisa, já diminui um pouco da pressão tributária em cima do pequeno contribuinte. Né? Tá certo. Manuel, eu queria falar contigo sobre a questão. A gente sempre tem alguma certa dúvida. Quem que pode aparecer ali na nossa declaração como dependente? Quem pode ser considerado dependente de um contribuinte? Nós temos algumas limitações com relação a isso, principalmente com relação à idade, mas principalmente a efetiva dependência, né? Se eu tenho os filhos até 18 anos ou até 24, se tiver estudando, né? Curso superior, eles podem continuar como dependentes. E aquelas pessoas que, por lei, sejam consideradas dependentes. Por exemplo, se eu tenho um filho incapaz e que permanece comigo sob a minha dependência durante mais tempo. Esses são os dependentes diretos, aí, mas pode ter pai, mãe. Avós, por exemplo, pode se você se isso é acontecer, responsável, efetivamente, né? Você tem essa dependência legal, você é o tutor da pessoa e a pessoa mora com você e, de fato, tem essa dependência econômica. O cuidado que a gente tem que ter é que não só as despesas dessas pessoas são declaradas, mas os rendimentos eventuais também. Então, se uma pessoa aposentada vem para a minha declaração como minha dependente, a receita dela é minha receita. Bens que ela possa ter, possivelmente, sim, podem ser também. Declarados ali também, devem ser declarados ali também. Manuel, e qual que é a diferença de dependente e alimentando? Alimentando são aquelas pessoas que recebem pensão, né? Recebem pensão. A diferença é que, a parte do alimentando, eu tenho uma definição por força judicial. Eu preciso de ter uma sentença e esteja cumprindo a sentença. Não é uma coisa voluntária. Eu não peguei alguém que eu quero ajudar e estou fazendo a alimentação dela, não serve. Eu preciso estar obrigado por uma ordem judicial a ser cumprida ali, né? Essa alimentação da pessoa. E aí sim essa situação é dedutível para quem está pagando e para quem eventualmente se alimentando seja dependente, essa ajuda é tributável. Então, vamos pensar num casal que o pai e mãe se separaram, o pai ficou com a guarda da criança e a mãe faz a alimentação dela. Então, ela vai lançar tudo que ela paga para essa criança por força da decisão judicial como alimentando, mas o pai vai ter que declarar isso como sendo receita do seu dependente. Entendi. Entendeu? Existe aí uma troca, o governo tira de um, tributa passa para o outro. E os dois precisam declarar, Os dois precisam declarar. Tá certo. E quando a gente fala, Manuel, em declaração de gastos com educação, o que é dedutível e o que não é? O Estado deixa a gente deduzir, esse é o conceito das deduções, tá? Tudo que o Estado tem a obrigação de prover e não consegue, e você faz por conta própria, o Estado te deixa, tá bom, você que está pagando seu estudo, você que está pagando sua parte médica, então deduz e tira da minha base. Então, na questão da educação, é aquela educação regular e a profissionalizante até o segundo grau, a graduação. Ok. E nas especializações. Também, né? Que aí a pessoa faz para si mesmo, né? Ele consegue continuar deduzindo. Uma pós-graduação, um curso de extensão, alguma coisa que seja. Mesmo uma formação técnica também pode ser dedutível. O que não seria dedutível, por exemplo, um curso de inglês, um cursinho de acesso ao vestibular, esse tipo de curso que são complementares, que não são da formação padrão, você não pode deduzir. E existe um limite. O limite da dedução é aquele que o governo fez a conta de quanto custa mais ou menos um aluno da rede pública. Eu gasto isso, se você gastar isso, pode deduzir o mesmo valor.
ano a ano esse valor é revisto. Acho que esse ano 3.500 e poucos reais, exato, né? E quando a gente fala em saúde, é fácil a gente fazer uma associação básica com hospitais, exames, sim, mas outros profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas entram também? Né? Entram. É a questão médica e paramédica, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, todas essas profissões ligadas à área médica, as despesas com esses honorários são dedutíveis. Uma dúvida que é bem comum, despesas, por exemplo, de ambulatoriais são todas dedutíveis, inclusive medicamentos usados dentro do hospital são dedutíveis porque faz parte do tratamento, mas fora dali não. Então, uma dúvida que é bastante recorrente com relação às vacinas. As vacinas são dedutíveis? Não são dedutíveis. A não ser que seja uma vacina, eu nem conheço o caso, mas que fosse aplicado dentro do hospital, durante uma internação, ou parte de um tratamento de internação hospitalar. Aí sim, por ser hospitalar, ela qualquer medicamento é dedutível. Fora dali, não. Tá certo. Manuel, quando a gente fala em veículos, carros e motos, todos devem ser declarados, independente do valor que tenham? Sim, não. Existe um valor pequeno lá que você pode deixar de deduzir o bem, de deixar de declarar, mas eu não aconselho. O histórico disso é bastante interessante. Você imagina que você tenha qualquer bem que seja, um valor muito baixo, mas que é nominativo, está no seu nome e tal, e em determinado momento esse bem passa a ter valor no mercado. Você poderia fazer uma dedução do ganho tributável. Exato. E você não tem mais o histórico. Então, isso acontece muito, por exemplo, com pagamentos parcelados de consórcio que você tem que declarar. Dependendo do valor, você nem está obrigado a declarar e deixa de fora. Quando você vai vender o carro, você precisaria saber o histórico das parcelas para você saber se teve ganho tributável ou não. Olha só. Na venda do carro. Então, a gente recomenda, você tem todo o histórico na mão? Faz a declaração, mantém isso como sendo, até por planejamento seu de crescimento do seu patrimônio, entender como é que você está evoluindo. É uma boa leitura do que você está fazendo com o seu dinheiro ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Manuel, o senhor já inclusive citou os consórcios, eu queria que o senhor orientasse os contribuintes como que isso aparece na declaração, onde que ele deve constar, né? O consórcio é um bem, é um direito, né? Ele vai estar na relação de bens e direitos e tem um código próprio. Ele só muda, porque você vai declarando conforme vai pagando. Ele vai acrescendo o valor do consórcio na relação de bens. Quando você tem a contemplação, ele se transforma em veículo, aí passa a ser um bem, não mais um direito. Você muda o código. Entendi. E continua com aquele mesmo... E aí declara o valor total ali, né? Não, você continua declarando as parcelas ainda até as parcelas até o final. Parcelas, que na declaração de bens, você coloca o esforço financeiro que você fez para ter aquele bem, não o valor dele. Eventualmente, ele pode ter tido valorização, isso é muito comum em imóveis. Eu compro um terreno por 3 parcelas de R$1.000, quando eu acabei de pagar ele vale 5, mas meu custo financeiro é de 3, e ele vai continuar como 3 até eu vender. Se um dia eu vender por 5, eu tenho que apurar esse lucro se é tributável ou não. Tá certo. Daí a história de você ter o histórico das parcelas. E sim, quando a gente fala, Manuel, em empréstimos, por exemplo, contrair um empréstimo, isso precisa estar na declaração e como? Precisa. Existe um campo específico de dívidas, né? E as dívidas são divididas para pessoas jurídicas, as que são para aquisição de bens e as com pessoas físicas. O empréstimo não é só questão de ser obrigatório a declaração, mas ele também, se você não declarar, a sua conta não fecha. Eu comprei um carro de R$20.000, não ganhei nada durante o ano, mas peguei esse dinheiro no banco. Se eu não disser que eu peguei esse dinheiro no banco, como é que eu paguei essa conta? Vai ficar com cara de que eu soneguei 20 mil ao fisco. E não é verdade. Na verdade, eu tenho essa dívida para pagar. E é ela que me deu condição de fechar a conta. Então, os empréstimos são essenciais para que a análise prévia da sua declaração, e é um sistema que faz, nem é um fiscal, a conta feche. Tudo que ele ganhou e gastou, fecha com tudo que ele está dizendo que ele tem. E quando a gente considera financiamentos, por exemplo, comprei um imóvel financiado, eu declaro semelhante ao consórcio, por exemplo? Semelhante ao consórcio. Conforme você vai pagando as parcelas, você vai acrescendo aquele valor como custo do bem que foi adquirido com o financiamento. Você deu uma entrada, a parte da entrada entra de uma vez, e aí vai crescendo o valor da declaração conforme você vai pagando as parcelas. Manuel, e quando a gente fala em saldo de conta corrente e saldo também de conta poupança, precisa declarar? Como é que funciona? Precisa. O banco te manda um informe de rendimento com os saldos, né, nos finais do ano, aquele do 31/12, é aquele valor que tem que ser colocado. Tá? Da mesma forma, tem um valor pequeno que você pode desprezar. Então, uma conta de R$10
mas eu aconselho a fazer a declaração. No ano seguinte, eventualmente, você fechou a conta, esquece dessa conta, não vai buscar o seu informe e, eventualmente, tinha juros para receber, para ser lançado na declaração. Isso pode dar um problema de malha fina por omissão de um bem que você esqueceu que ele existia. Então, a gente recomenda todas as contas, por menor que o valor seja, tem umas que vêm só com R$1, porque tem uma aplicação automática e tal. Lance tudo, lance toda a parte financeira, porque é o histórico que te ajuda a levantar os dados depois, no ano seguinte, das contas que você já teve. Manuel, e quando a gente trata da renda variável, por exemplo, investimentos em ações, criptomoedas, como é que isso aparece na declaração? São todos bens que têm classificação própria. A movimentação de ativos de renda variável, as ações e bolsa, é uma situação bastante complicada, até para a gente não é fácil fazer. Tá? Tem um caderno especial, um bloco especial dentro da receita que a gente faz, que basicamente você tem que apurar o custo médio da compra, então você compra várias vezes, o preço vai mudando, você tem que fazer esse acompanhamento, e em determinados volumes de venda você tem que apurar o imposto devido naquela venda. Então, é um acompanhamento, esse histórico, então, é muito mais importante, complicado. Né? E com uma dificuldade, a gente pode ter a mesma ação comprada em várias corretoras diferentes e você vai ter custos médios que só uma corretora não vai conseguir te dar. Você vai ter que fazer você mesmo um acompanhamento. Há softwares que te ajudam nisso. Ajudam nisso. Tá, mas dá para fazer isso num Excel, você mesmo acompanhar. A gente aconselha que se faça acompanhamento de um profissional, porque realmente na parte de renda variável não é nada fácil. A apuração é bastante complicada, é delicado e você tem imposto de renda retido na fonte que precisa ser compensado, os custos que você pagou com o corretor que te ajudou são dedutíveis, é uma conta um pouco mais sofisticada que merece um pouco mais de atenção. Manuel, o prazo vai até 30 de maio. 30 de maio, não é 31. 31 é sábado, o prazo é dia 30 de maio. Você tem acompanhado os números? O pessoal tem deixado para a última hora? Olha, eu não vou jogar essa responsabilidade para cima do contribuinte esse ano, não. Nós tivemos problemas com a pré-preenchida, a Receita teve um atraso, a princípio de 15 dias, depois foi para 30 e chegou a 40 dias de atraso. E aí eles abriram mão de dizer que estavam com aquilo correto. A gente não tem certeza dos números da pré-preenchida, tanto que eles estão aconselhando. Então é uma dica para quem estiver fazendo com a pré-preenchida conferir. Procura o documento oficial no banco e vai pelo do banco. Porque a gente teve aquele problema do Pix na virada do ano, eu imagino que isso era para ter entrado na base e eles precisaram mexer na base no meio do caminho. Deve ter sido isso que gerou esse descompasso da formação da base de dados da Receita. E aí, acabou que a gente mesmo segurou. A gente tinha medo de fazer e dar divergência. Então, o primeiro mês, que foi o mês de abril, ninguém pôs a mão. Entendi. Então, ficou um atraso por conta desse imbróglio aí. Hoje a gente está com 55% no estado de São Paulo das entregas já feitas, tá? Mas a última pergunta que me fizeram, já faz quase uma semana, estava 50%. Quer dizer, não aumentou muito. Muito. Estamos aí com 10, 12 dias, 10 dias úteis para terminar para o prazo final. E ainda temos aí 45% das declarações, levando em conta a quantidade que foi entregue o ano passado, tá? Nessa comparação no período. Não tem crescido o número de declarações, mas vamos pensar que fossem as mesmas 150 mil aqui em Rio Preto. Tivemos 149 mil ano passado. A gente passou um pouco mais de 80 mil até o horário do almoço. A Receita tem um site atualizado em tempo real, a gente consegue saber exatamente quantas são entregues. Que bacana. Então a gente está em torno de 55% hoje. Tá certo. Manuel, agora falando sobre o programa Destinação Solidária. Rio Preto, há alguns anos, aderiu a essa campanha, vem divulgando essa campanha. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem talvez ainda não conheça, como é possível destinar parte do imposto devido para fundos da criança e do idoso e auxiliar os projetos sociais da cidade. Sim. A gente é pioneiro nesse tipo de iniciativa. Rio Preto, durante muito tempo, ocupou, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, o segundo lugar em termos de destinação solidária. A gente perdia só para a capital, que é um número impossível de se chegar. Tá? E nos últimos 2 anos a gente perdeu esse posto. A gente está... Tá certo que as outras cresceram bastante, mas a gente podia ter crescido também. Para você ter uma ideia, a gente tem aí um potencial de arrecadação, neste ano de 2025, de 20 milhões de reais para a destinação solidária.
e a gente está em 750 mil até hoje. O ano passado foi 1,5 milhão, né? Isso. Então a gente está aparelho, né? Estamos com esperando que falta metade para entregar, né? Mas normalmente as mais graúdas ficam para o final, são as mais complicadas. Então estamos torcendo para que seja isso, que a gente consiga sair desse 1,5 milhão. Porque, como você disse, é uma destinação, não é um pagamento, não é uma doação, isso não sai do bolso do contribuinte, isso sai do bolso do governo federal. E hoje, se você mandar o dinheiro para o Planalto, lá para Brasília, entrar no pacote do governo federal e ver onde é que o dinheiro vai ser aplicado, ele fica direto aqui no município. E ele é aplicado em projetos que são apresentados a esses dois fundos, o Fundo do Idoso e o Fundo do Adolescente. Existe um critério muito técnico para isso. Exato, de quem vai receber, né? Exato, a prefeitura acompanha isso com muito cuidado. A sociedade organizada também, a gente está de olho nisso, a Sescrip olha, o Observatório Social sempre acompanhou. A gente está olhando para onde esse dinheiro vai e ele tem um caráter de potencialização do serviço social muito grande, serviço de saúde, de idosos e tal. Para você ter uma ideia, uns anos atrás, eles fizeram uma predileção para os projetos de energia fotovoltaica. Foram 10 projetos que foram contemplados e esses projetos representam uma economia anual de quase R$400 mil em energia elétrica. Acho que foram 12 projetos. Instituições. E você tem realmente, imagina isso, dentro da instituição, ela deixar de gastar 3, 4 mil de energia para poder colocar na atividade, né? A gente que acompanha essas entidades, é uma luta terrível e pós-pandemia parece que a gente ficou muito fechado em si mesmo e o pessoal parou de doar. Caiu muito a doação espontânea para essas entidades e a dificuldade é muito grande. Porque a gente faz algumas campanhas no ano, mas o pessoal come todo dia, eles usam sabonete todo dia, fralda geriátrica todo dia. Isso é uma coisa de um custo muito alto, e ele precisa manter. E a maioria dos programas não pode dar suporte à despesa corrente. Eles dão suporte à compra de equipamentos, esse tipo de investimento, construção, mas eles são proibidos de manter a despesa corrente. Então, se eu consigo um projeto que consegue ajudar a reduzir, como é o caso da fotovoltaica, reduzir a despesa corrente, isso dá uma sobrevida absurda. E é isso, a gente faz a destinação de parte do imposto, não é só das pessoas que têm de imposto a pagar, quem já teve pago, desculpe, restituído ou não, você pode fazer a destinação. A dificuldade é que você vai ter que tirar mais um pouco de dinheiro do bolso, até aumentar a sua restituição. Mas ela é corrigida pela Selic. Então, é um investimento que vale a pena. Tá? Você vai ser muito bem remunerado até receber do governo federal. Então, e o dinheiro fica direto aqui em Rio Preto, não sai daqui. E na hora que está fazendo a declaração, vai até que campo? Precisa ser a declaração completa, né? É, só na completa. Você vai no campo de doações nessa própria declaração. Aí você tem 3 campos que você pode escolher: federal, municipal ou estadual, ou escolher uma entidade específica. A gente recomenda, escolha Rio Preto. Exato. Traz aqui dentro de São Paulo, Rio Preto. Aí você pode até 3% para o idoso, até 3% para o fundo do adolescente. Os 6%, tá? Se eu jogar 6% nos idosos, 3% eu estou pagando, 3% eu estou destinando. Então a gente fala, usa tudo que você pode e os dois nos dois. Não precisa, se quiser passar além disso, ótimo. Quiser dar 10%, 20%, maravilhoso. A gente vai ficar muito contente e o Preto vai agradecer. Mas os 3% não saem do seu bolso, faça isso. Você faz a conta, só deu R$10. Faça R$10. Juntando um monte de R$10, meu avô dizia que a gente faz 1 milhão de centavos. Entendeu? Ele é feito de centavos. A gente precisa de R$10 de todo mundo para dar um valor considerável. Evidentemente, os maiores contribuem mais, mas a gente não pode desprezar nenhum tostão que vá para essa área. Ela é muito carente e a região toda deveria fazer, porque Rio Preto sofre muito com o atendimento de outras cidades, e se essas cidades conseguirem segurar o dinheiro lá e atender os seus próprios necessitados lá, a gente também consegue melhorar os nossos serviços. Atendimento aqui. Exato. Manuel, é que esse recado importantíssimo que a gente termina essa entrevista esclarecedora. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. E queria que o senhor deixasse um recado final para o contribuinte. É se apressar e fazer a declaração? Se apressar, fazer logo. Não vão, pelo amor de Deus, judiar dos seus contadores. Não deixe para a última hora. A última hora, eu digo, não deixe para a última semana. Há documentos difíceis de serem conseguidos, que você vai depender de ir ao banco, você não levantou. Comece já a se mexer sobre isso e, principalmente, na hora de fechar a declaração, pense na destinação solidária,
faça a destinação, ajude Rio Preto a melhorar o seu serviço social e o serviço de saúde. Tá certo. Muito obrigada, Manuel. Obrigado.